Opa, tudo bem? Agora vamos fazer então a última questão da prova da Escola Naval, para acabar de vez, com a prova de 2017. É a questão 40 da prova azul de 2017. Aparecendo aí para vocês, ela é de termodinâmica. Eu acho esse assunto tranquilo, assim, eu acho simples, mas ela é de gráfico, tem que analisar o gráfico, cuidar ali o que é constante em cada um, porque são três coisas que são constantes ali, ver se aumenta, o que aumenta, diminui, e fazer comparação. Vamos fazer devagarinho aqui, daí a gente vai ver. Quer ver? Olha só. Questão 40, né? Vocês viram aí. Nessa questão, o que acontece? Ele te dá um gráfico que é... O que ele te dá? Ele está no eixo P por V de um ciclo. Porque é um ciclo porque volta para o mesmo ponto. Ele sai do mesmo ponto e volta para o mesmo estado. Então é um ciclo que faz assim, assim e assim. Esse aqui é B, esse é C e esse é A. Aí ele dá a setinha, né, da direção. Assim. Aí ele pede aí ele te dá mais algumas informações. Ele te diz que o processo AB é isotérmico. Esse não tinha como saber sem te dizer, porque essa curva, a princípio, pode ser mais isotérmica, poderia ser outra coisa, poderia ser isentrópico, enfim, não tem como saber. Porque o formato da curva não é bem especificado aqui, mas ele diz que é isotérmico. BC é um processo isocórico. Esse tinha como ver direto ali, porque nota que o volume é constante, é uma reta vertical. Então o volume é constante, então dá para saber, mas ele te afirma. E o processo CA é isobárico. Bem, dá para ver aqui, porque é uma reta horizontal, né? Então a pressão é sempre constante, então é isobárico. Ele não fala exatamente isso, ele fala que ele passa por um processo isotérmico, isocórico e isobárico. Aí tem duas que sejam esses. Tá ok? Aí o que ele quer? Ele quer que tu passe esse gráfico para um gráfico V por T. É simplesmente isso. Tu tem que passar para um gráfico V por T e ver qual deles que fecha. Como que a gente vai fazer isso? Vamos por etapas, ok? Como eu mudei os eixos, eu tenho os processos, eles são os mesmos. Então ele continua sendo isotérmico, continua sendo isocórico, continua sendo isobárico. O que muda é o eixo. Então é mudar o formato do gráfico, mas o que mantém constante continua constante igual. Então vamos começar pelo processo BC. BC, se tu observar no gráfico de cima, ele é isocórico, né? De B para C. Se ele é isocórico, o volume é constante. Como o eixo do volume nesse aqui é vertical, para o volume ser constante, ele tem que ser uma reta horizontal. Porque aí o volume é constante. Então ele é uma reta horizontal. Agora eu tenho que descobrir se essa reta ela vai para a direita, se ela vai para a direita ou se ela vai para a esquerda. Ou seja, se a temperatura está aumentando ou diminuindo. Num gráfico P por V, as isotérmicas, quanto mais para cima ela for, maior a temperatura. Então, essa isotérmica aqui, que passa por C, ela tem uma temperatura, TC, é maior do que TB, porque ela está mais para cima. Isotérmicas nunca se cruzam em gráfico PV, elas nunca se cruzam, elas são curvas, isso é hipérboles, elas nunca se cruzam. Então, como a isotérmica que passa por C está acima da isotérmica que passa por B, então TC é maior do que TB. Tu poderia pegar também que o produto PV dessa, pensando no gás ideal, porque ele fala que é um gás ideal, né? Que PC vezes VC é maior do que PB vezes VB. Por quê? Porque VB é igual a VC. Então esses são iguais. E como PC é maior que PB, então PC-VC é maior que PB-VB. Como PC-VC é NRTC, então NRTC é maior que NRTB. Isso aqui são constantes. TC maior que TB. O que é essa lógica aqui? Porque se a isotérmica estiver para cima, a temperatura é maior.
Então quer dizer o quê? Que de B para C a temperatura aumenta. Se ela aumenta, ele vai para a direita. Então aqui, quando eu for desenhar, o B está aqui e o C está aqui. Ele vai para a direita. Aqui. Ok, de C para A, o processo é isobárico. Vou deixar isobárico para o último. Vamos voltar. Vamos de B para A, porque isotérmico é mais fácil. De B para A, de A para B, desculpa, o processo é isotérmico. Se é isotérmico, ele tem que ser uma reta vertical, porque a temperatura tem que ser constante. A temperatura é o eixo X. Para a temperatura ser constante, tem que passar numa reta vertical. Agora, meio na cara, né, que vai vir daqui de baixo para cá, né? Então, não precisa nem pensar em questão de volume aumenta, mas tu pode pensar isso também. Como de A para B o volume aumenta porque eu estou indo para a direita aqui, então o volume tem que aumentar aqui. Então tá, faz sentido, né? E se for um ciclo, tem que fechar um ciclo. Então o caminho tem que ter lógica. Se ele veio daqui para cá, ele tem que vir daqui para cá, daqui para cá. Faz sentido. E o volume aumenta também, então tá coerente. Agora, a questão é, como é que eu fecho C para A? Isso é uma isobárica de C para A. Como é que eu represento uma isobárica num gráfico V por T? Para isso, tu tem que pensar na equação dos gases ideais, que é PV igual a nRT. Eu quero comparar V e T, e eu sei que P é constante. Se eu pegar V e dividir por T, eu vou ficar que isso é NR sobre P. Como N é constante, R é a constante dos gases, é constante, e P é constante, porque é mais isobárica, isso aqui é uma constante. Então eu tenho que uma razão é uma constante. Eu tenho que V é igual a uma constante vezes a temperatura. Isso aqui define que curva? Uma reta. Isso aqui define uma reta. Uma comparação V por T. Então quando eu for desenhar o V por T no gráfico V por T, tem que ser uma reta. Então o caminho que liga C até A é uma reta. Isso aqui era importante de fazer. Senão tu não se ligava. E de C para ele vai de C para A, né? Então é esse o caminho que faz. Faz sentido? O volume tem que diminuir. Vamos ver se de C para A diminui o volume. Diminui, tá indo para a esquerda, ó, diminui o volume. E a temperatura tem que cair também, tá indo para a esquerda aqui. De C para A a temperatura cai, porque a pressão térmica tá mais para baixo, ó. Tá mais para baixo que essa. TA é igual a TB, né? E TB é menor do que TC. Então, tá certo, a temperatura caiu, tá coerente. Ficamos com isso aqui. Isso aqui nos marca, se for olhar na prova, marca a alternativa A. De acabou. É a última questão. Vocês viram aí? É uma questão de gráfico. Eu gosto desse assunto, por isso que eu acho legal e tal, mas eu sei que é um pouquinho complicado esse negócio de passar de um gráfico para o outro. Até porque, em geral, o pessoal meio que bitola o gráfico PV, não pensa nos outros, sempre bitola PV, daí quando vai passar fica confuso. Mas é isso, tem que pensar no que é constante, o que não é, como é que eu monto a equação de cada um, tem um sentido. Isso aqui são hipérboles, a isotérmica, porque tem um sentido. Isso aqui vem do PV igual a nRT. O T é constante e é uma hipérbole, um produto constante. Então não é do além que vem essas curvas. E tem que pensar nisso. Tem um último gráfico que poderia pedir, que seria o P por T, né? Que esse é o gráfico da mudança de fase, né? É aquele que a gente trabalha quando a gente faz os estados de mudança de fase, coisa assim, que é da água é assim, né? Que essas curvas aqui são onde tem a evaporação, né? Que é líquido, gás e sólido. O gráfico P por T seria esse. Daí tu pode botar, no caso, como a gente está trabalhando só com gás, a gente estaria fazendo um zoom do gráfico nessa parte aqui, ó. A gente estaria fazendo um zoom aqui onde é gás. Então, seria isso. Mas é desse gráfico aqui o P por T. E tu poderia passar também tranquilamente. Só tu fazer que o P é constante, né? Ó, se tu fosse fazer um P por T. Não tem nenhum mistério. De C para A, o P é constante. E de C para A, a temperatura diminui. Ó, de C para A, a temperatura diminui. Então, aqui está de C, aqui está A. P constante. Seria assim. Temperatura diminui, C para A. De B para C,
é o que é o volume. Aí eu deixo por último. O de A para B é isotérmico, então é uma reta, só que de A para B a pressão ela cai, né? Ó, a pressão mais alta aqui, ela cai. Então de A para B seria até aqui. Aí de B para C, a gente precisa saber qual que é a curva. É a mesma coisa que tu faria. PV igual a nRT. De B para C, o processo é isocórico, então o volume é constante. Então P sobre T é NR sobre V, que é uma constante. Então P é igual a KT. É uma reta também, né? Então aqui é uma reta. Esse seria o gráfico, no caso, P por T. Análogo a esse, só muda o sentido, né? Ele é análogo a esse, mudando o sentido. Se pedisse, né? No caso não pediu, ele pediu esse aqui. Mas eu fiz pra mostrar que dá pra fazer também. Sendo assim, é isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Esse é o último da questão da Escola Naval 2017. Mas não vou parar com a Escola Naval, vou voltar para outra prova. Mas eu vou introduzir mais uma outra prova, que é do IME. Eu vou começar a fazer de Química. Mas eu vou continuar a Escola Naval, não se preocupe. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ter notificação quando vier vídeo novo. E embaixo eu vou deixar o e-mail para quem quiser aula particular, tá ali embaixo na descrição. E é isso então, um abraço e até a próxima.